Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andrea Romani, eu sou psicóloga clínica hospitalar bariátrica, com especialização em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica e também sexologia. Estou fazendo agora um curso de sexualidade humana para complementar o curso de sexologia e fui uma das organizadoras e autora de 2 capítulos do livro Sexualidade na Bariátrica. E é sobre esse livro, sobre esse tema que a gente vem falando. A cada vídeo eu trago um tema que é parte de capítulos desse livro e escritos por diversos especialistas, por médicos, por nutricionistas, por psicólogos. Falando assim bem por cima, para vocês conhecerem o conteúdo do livro, o que a gente está propondo, né, para a gente discutir aqui, para a gente refletir, ensinar, né? E quem quiser adquirir o livro pode me chamar no direct, @psicoandrearomani, tá ok? Se quiserem deixar algum comentário ou mesmo alguma dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui, né, no YouTube, ou pode também me mandar via direct que a gente conversa um pouquinho, tá legal? Bom, a proposta de hoje é a gente falar sobre relacionamentos, amor e sexo pós-bariátrica. Esse é um dos capítulos que eu escrevi aqui do livro. E por que eu resolvi falar sobre esse tema? Retomando um pouquinho da história do livro, a gente começou a falar sobre sexualidade a partir do levantamento das necessidades de um grupo de apoio, de um grupo presencial que a gente tinha de pacientes pré e pós-bariátrica e algumas dúvidas que surgiram no grupo sobre sexualidade, sobre imagem corporal, sobre relacionamentos. E através desse momento, dessas dúvidas, desse questionamento que existiu no grupo, nós fomos atrás de matérias, de artigos, de estudos relacionando sexualidade e cirurgia bariátrica, não encontramos nada e convidamos diversos profissionais a falarem sobre o tema específico da sexualidade, porém relacionando com nutrição, relacionando com imagem corporal, relacionando com relacionamentos. E eu escolhi falar sobre relacionamentos porque a gente sempre ouviu muito eu vou fazer a bariátrica e vou me divorciar. Existem estudos, inclusive, né, e eu cito alguns desses estudos aqui no livro, nesse capítulo, que colocam a porcentagem de divórcios que acontecem pós-bariátrica. Parece que inicialmente esse número era maior. Hoje em dia a gente não vê tanto, né, acontecer, mas isso eu tô falando do meu dia a dia, eu tô falando do meu trabalho, dos meus atendimentos, tá? A gente precisa aí ver de maneira geral como é que estão esses números. Mas também dá para vocês pesquisarem, tá? Na internet, colocar lá divórcio, cirurgia bariátrica, enfim. Cuidado com o que surgem de informações, procurem informações científicas, artigos científicos, porque tem uma seriedade maior, senão a gente cai naquela história das fofocas, né? Do amigo, da irmã, do tio, do cunhado, da vizinha, da caixa do supermercado, morreu fazendo cirurgia bariátrica, ou se separou depois da cirurgia bariátrica, né? Então, vamos em fontes fidedignas, tá? Por isso que eu tô gravando esses vídeos, por isso a proposta do canal, trazer para vocês realmente um conteúdo fidedigno de profissionais dedicados, de estudos publicados. Então, voltando a falar aí sobre a questão do divórcio, afinal, ele acontece ou não acontece? Depende. Vamos esquecer um pouquinho a cirurgia bariátrica. Quantos casais nós conhecemos que são divorciados? Quais as causas desse divórcio? Primeiro passo, tá? Da gente entender que o divórcio também é um
construto social, cultural, que vem cada vez, a gente vem percebendo cada vez mais na nossa sociedade, porque a partir do momento em que se tornou possível pedir o divórcio, se separar, partir para um novo relacionamento, se tornou possível as pessoas compreenderem o que é um relacionamento saudável, esses números realmente aumentaram, né? Se a gente for lembrar da opressão sexual e da opressão familiar que acontecia antigamente, a gente vai entender um pouquinho mais por que esses divórcios aumentaram também, e não só relacionados à cirurgia bariátrica. Porém, nós vamos falar aqui desta relação. Sobre obesidade, sobre relacionamentos, sobre divórcio. Vamos pensar que no relacionamento, a gente geralmente projeta muitas coisas um no outro, nas nossas parcerias, e qualquer mudança que aconteça, física, psicológica, uma doença, qualquer situação que tire aquele relacionamento do comodismo, tire aquele relacionamento do equilíbrio, ela vai impactar nesse relacionamento. Às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, às vezes aumentando a parceria, o companheirismo, o amor entre as pessoas e às vezes afastando as pessoas. Se a gente for antes da cirurgia bariátrica, pensar na pessoa obesa, quem aí é paciente bariátrico ou quem aí tem obesidade, sabe o que nós passamos, né? É o preconceito, a humilhação, o bullying, a não aceitação social, não estar dentro dos padrões aceitos pela sociedade. Tudo isso impacta de maneira muito negativa na construção da nossa personalidade durante toda a nossa vida, enquanto pessoas obesas. E quando a pessoa obesa tem a possibilidade de estar em um relacionamento, aquilo se torna tão importante para ela, porque finalmente ela foi aceita por alguém. E ela não vai pensar duas vezes antes de entrar nesse relacionamento. E ela vai literalmente mergulhar de cabeça nesse relacionamento, sem pensar ou sem, muitas vezes, sentir ou compreender os prós e os contras da personalidade do outro, do que o outro pode trazer para ela. Afinal de contas, o outro abriu os braços para ela. Então, ela vai com tudo para esse relacionamento. Ela quer ser aceita. Grande parte desses relacionamentos são relacionamentos tóxicos e abusivos, em que a outra parte, vendo a fragilidade da pessoa obesa, passa a manipular essa pessoa. E a pessoa obesa, além da doença, a obesidade, passa também a ter uma baixa autoestima, a ter problemas emocionais significativos, muitas vezes ansiedade, depressão e as comorbidades da própria obesidade. Imagina juntar tudo isso, né? Vira uma bomba relógio. Nem sempre a pessoa que é... Eu não vou usar a palavra vítima porque eu acho que é muito forte. Eu acho que a gente tem que entender que as coisas se encaixam, né? Mas muitas vezes a pessoa que está do lado abusada, que está sendo abusada dentro dessa relação, ela não se percebe nesse movimento. Ela vai se perdendo de si mesma, mas ela não consegue enxergar aquilo. Afinal de contas, abriram os braços para ela e a aceitaram. Como é que ela vai questionar isso? Melhor estar com essa pessoa do que estar sozinha. Se eu ficar sem essa pessoa, quem vai me aceitar? Na minha obesidade, na minha condição. Né? Ela começa a se questionar e vai permanecendo nesse relacionamento. Até que chega um momento em que ela se conscientiza, pelo menos, da questão da obesidade. Ela vai a algum médico, o médico propõe para ela a cirurgia bariátrica, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou endócrino. E aí ela começa a estudar sobre cirurgia bariátrica e fala,
acho que eu vou tentar, tentei tantos tratamentos, não deram certo, eu vou tentar cirurgia bariátrica. Algumas dessas pessoas não recebem apoio do companheiro, da companheira. Muitas vezes não recebem apoio nem da família, e esse apoio é fundamental para um sucesso do tratamento de emagrecimento a médio e longo prazo, e principalmente para diminuir significativamente o sofrimento dos primeiros meses pós-bariátrica. Só que a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Então, a importância do preparo psicológico pré-bariátrica, para que a gente possa trazer essa família perto, né? Conhecer a rede de apoio desse paciente, tá? E aí, depois que a cirurgia acontece, o emagrecimento, ele vem muito rápido. A gente fala um pouco desse tempo do emagrecimento no vídeo que a gente fala de imagem corporal, né? E esse emagrecimento acontecendo muito rápido, ele tende a chocar as pessoas que estão em volta. Ele tende a chocar o companheiro, a companheira, que vão olhar para essa pessoa, olha, ela tá emagrecendo, ela tá, né, ficando com uma autoestima mais elevada, tá se vestindo de forma diferente, tá se cuidando mais. E alguns companheiros, alguns maridos, algumas esposas começam a se sentir inseguros com essa transformação. Alguns tentam boicotar essa transformação e outros simplesmente ignoram essa transformação ou não acreditam no potencial da pessoa de levar o tratamento adiante. A gente escuta muitas falas negativas do cônjuge. Esse tipo de relação, conforme uma pessoa resolve buscar saúde física, mental, ela começa a se reencontrar com aquela essência que foi perdida, ela começa a se ver num relacionamento estranho. Quem é essa pessoa que está ao meu lado e não me apoia, não vem comigo, não gosta de me ver feliz, não gosta de me ver bem, não gosta de me ver saudável? Isso tende a gerar, sim, uma separação, um divórcio, porque a pessoa não quer ficar naquele relacionamento que não agrega nada para ela, tá? Podem existir crises de ciúmes e outras coisas mais. Isso acontece em todos os relacionamentos? Não. O relacionamento que já tem uma base sólida de amor, de respeito, em que existe o apoio na decisão da cirurgia bariátrica e do tratamento da obesidade, esse é um relacionamento diferenciado. Esse relacionamento, ele tende a se fortalecer na base do amor, do companheirismo, da compreensão e do apoio. Esse relacionamento tende a dar mais certo. Esse relacionamento tende a amadurecer após a bariátrica. Então, ao mesmo tempo em que nós temos estatísticas mostrando que existem sim divórcios relacionados à bariátrica, agora a gente entende todo o contexto em que pode se dar esse divórcio. E também existe o outro lado, que é o lado de fortalecimento, de falar, puxa, que legal, meu companheiro, a minha companheira, meu cônjuge está ao meu lado, está me apoiando, gosta de me ver feliz, gosta de me ver vencendo na vida. E isso é muito gostoso, né, gente? Quem não gosta de se sentir acolhido, amado, respeitado nas suas decisões, tá? Então, trouxe um pouquinho para vocês aí desse capítulo do livro. Lógico que eu ficaria aqui bastante tempo falando. Existem outras possibilidades que nós falamos aqui no livro, né? Não só de relacionamentos abusivos, mas do fortalecimento emocional mesmo da pessoa que busca bariátrica. Então, foi isso. Deixo por aqui, fico por aqui, tá? A gente se encontra no próximo vídeo, ainda falando sobre o livro, e eu aguardo vocês, tá? Tô lá no direct à disposição, vamos lá, vamos bater um papo, nos conhecer e tirar algumas dúvidas, e se tiverem sugestões de temas pra gente desenvolver aqui, sobre bariátrica, sobre sexualidade, podem colocar lá, tá bom?
Um beijo grande e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau, tchau.